Olá, boa noite. O Supremo começa a julgar ação que questiona regras sobre contratos de seguros de grandes riscos. Ministério Público do Distrito Federal deflagra Operação Juros Zero, que investiga esquema de fraude na folha de pagamento dos servidores públicos do DF. Justiça Eleitoral no Amapá realiza ação itinerante em aldeias indígenas. Ministra Carmen Lúcia completa 20 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. E acompanhe o segundo episódio da série especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a Copa do Mundo. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 19 de junho, começa agora. O Ministério Público do DF deflagrou a Operação Juros Zero. A investigação apura um esquema de fraude na folha de pagamento dos servidores públicos da capital federal, que teria movimentado mais de 80 milhões de reais. Estão sendo cumpridos 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Curitiba e São Paulo. A operação conta com apoio das polícias civis desses estados e do DF. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. De acordo com o Ministério Público do DF, a fraude começou a partir de um decreto de agosto de 2024 que permitiu desconto em folha para transações sem juros. Logo depois, a empresa de pagamentos PicPay começou a operar o serviço. As investigações mostram que o esquema envolve órgãos públicos importantes e empresas privadas. Entre os locais que são alvos das buscas hoje estão o Banco de Brasília, a Secretaria de Economia do DF e o Instituto de Previdência do Distrito Federal. A Justiça determinou o bloqueio de quase 90 milhões de reais nas contas do PicPay, banco digital com sede em São Paulo, e da Associação dos Servidores do Distrito Federal. A investigação aponta que a empresa cobrava uma taxa de antecipação que, na verdade, funcionava como juros embutidos. As taxas cobradas variavam de cerca de 3% a mais de 7,5% para prazos menores de 30 dias. No acumulado de um ano, esse valor passava de 260% de juros ao ano. Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, o esquema retirou mais de 80 milhões de reais dos salários dos servidores de forma obrigatória. A operação de hoje apura crimes como usura, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os principais investigados são o ex-secretário de Economia, Ney Ferraz Júnior, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que já está preso desde abril por outra investigação. O Ministério Público do DF também descobriu uma segunda fraude ligada a associações de fachada. Os descontos para a Associação dos Servidores Públicos do DF saltaram de R$ 3.000 em 2023 para quase R$ 1,5 milhão em 2025. O grupo usava códigos de planos de saúde para cobrar empréstimos com juros sem a autorização dos funcionários e de aposentados. Os ministros do Supremo já começaram a julgar em sessão virtual a ação que questiona regras sobre contratos de seguros de grandes riscos. Relator é o ministro Gilmar Mendes. A ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores questiona a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que modificou os princípios e as características gerais para a elaboração e a comercialização de contratos de seguros de danos para a cobertura de grandes riscos. O Conselho atua como órgão normativo máximo do setor, ou seja, é ele quem cria e estabelece as normas que devem ser seguidas pelas instituições que operam nesse mercado. O PT alega que, ao editar tal regulamentação, o Conselho ultrapassou suas atribuições e competências, violando o princípio constitucional da separação dos poderes, ou seja, criou um novo regime jurídico referente aos seguros de grandes riscos, o que também atenta contra os princípios da ordem econômica e do interesse público. O julgamento da ADI está no plenário virtual sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele votou pela improcedência do pedido.
Gilmar Mendes destacou no voto que a resolução, na realidade, pode ser considerada um mecanismo de fomento ao desenvolvimento econômico. Também entendeu que a resolução não afetaria o interesse público por tratar de setores altamente sensíveis, como atividades marítimas, petroquímicas e nucleares. No caso, as legislações e regulamentações aplicáveis a essas atividades, inclusive, em alguns casos, objeto de fiscalização por agências reguladoras, não foram de forma alguma flexibilizadas pelo ato normativo em questão. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 26. Terminou hoje no Supremo Tribunal Federal o 8º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. Depois de debaterem cooperação técnica e a uniformização do direito nos dias anteriores, magistrados especialistas fecham o evento discutindo o impacto da inteligência artificial no judiciário. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. O último dia do encontro começou com debate sobre o uso de novas tecnologias na formulação e aplicação de decisões judiciais que servem de modelo para todo o país. Especialistas discutiram a governança tecnológica e as práticas de gestão com o uso da inteligência artificial nos tribunais superiores. Outro ponto central foi o foco na transparência e na rastreabilidade dos processos. Para Cristine Petter, secretária de Altos Estudos do STF, modernizar a justiça brasileira e torná-la mais ágil não é uma tarefa simples, mas o país vem conseguindo dar passos importantes graças à tecnologia e ao debate acadêmico. Esse é um projeto muito caro à Suprema Corte Brasileira e em parcerias relevantes com outras instituições da República, especialmente o STJ, que tem sido parceiro constante e muito relevante dessa empreitada de precedentes qualificados. É muito bom saber que temos esse espaço acadêmico, esse espaço de atuação, de reflexão crítica, de reflexão qualificada para a gestão de precedentes no Poder Judiciário brasileiro. Todos nós sabemos que não é fácil que um sistema romano-germânico migre ou se atualize a partir dos constrangimentos e das pressões de um sistema de precedentes. O Brasil tem feito isso de forma melhor, mais qualificada, mais tecnológica, mais inovadora, certamente por conta das pessoas que estão aqui comprometidas com este tema, especialmente neste evento. O encontro teve a participação de vários representantes do sistema de justiça e dos tribunais brasileiros. A conferência de encerramento do evento foi realizada no final da manhã pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, consolidando as metas de integração e modernização para o judiciário brasileiro. No domingo, dia 21 de junho, a ministra Carmen Lúcia completa 20 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. Ela foi a segunda mulher a ser indicada para o cargo de ministra do STF e a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe na reportagem especial de Fernanda Porto sobre a trajetória jurídica da ministra Carmen Lúcia. Combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Eu digo, pois é, este foi um tratado feito numa sociedade em que nós deveríamos ficar quietas, caladas, mortas em vida. O local tradicional da mulher era, como nas histórias infantis que nos contaram, no borralho. Era a gata borralheira. E fique quieta no borralho, a cozinha é sua. Fique quieta lá, porque da sala, os grandes temas, nós discutimos, nós os homens, fumando os nossos charutos, tomando os nossos licores. A fala marcante da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha ocorreu durante um evento em Brasília. Ela aproveitou a oportunidade para falar sobre os 20 anos de atuação como ministra do Supremo Tribunal Federal e a luta contra o machismo estrutural. Esse ano completam-se 20 anos que eu estou na condição de juíza do Supremo Tribunal Federal. Há 20 anos atrás, éramos duas, já tinha a ministra Hélia, eu entro. Parecia que ia aumentar cada vez mais. Outro dia me perguntaram, quando que a senhora acha que vai ter igualdade de homens e mulheres no Supremo? Eu disse, o dia que tiver as 11 mulheres. Simples. Neste dia teremos iguais.
porque tinha 11 homens de 1891 até agora, até 2000, quando a ministra ela entrou, e ninguém falava que era desigual. Conhecida por marcar presença durante julgamentos no STF em defesa da Constituição Federal, da democracia e também contra os vários tipos de violência, principalmente de gênero, a ministra Carmen Lúcia cursou Direito na PUC Minas, onde foi professora de Direito Constitucional anos depois. E o que eu aprendi cada vez mais nesses 40 anos, desde as primeiras conversas e procedimentos sobre essa luta para que tenha a igualdade das mulheres, é que os homens não sabem que eles têm preconceito. Antes de chegar à mais alta corte do Brasil, Carmen Lúcia integrou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e foi procuradora do Estado de Minas Gerais, até que em 2006 entrou para a história do país ao se tornar a segunda mulher a tomar posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, ocupando a vaga deixada pelo ministro Nelson Jobim. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Carmen Lúcia foi presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2016-2018. Também foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. A ministra assumiu o comando do TSE pela primeira vez em 2012 e, posteriormente, voltou a assumir a presidência do tribunal em 2024. Desde que tomou posse no STF em 2006, Carmen Lúcia relatou temas de grande impacto social, econômico e político. Entre os temas de maior destaque estão o fim da exigência de autorização prévia para a publicação de biografias, o teto constitucional do funcionalismo público e, mais recentemente, a inconstitucionalidade do questionamento sobre a vida sexual ou modo de vida da vítima nos crimes de violência contra mulheres. O que se pretende aqui é não permitir que, por interpretações que são dadas aos dispositivos legais, haja alguma abertura para que o próprio Estado juiz e o Estado que faz a investigação revitimizem a mulher. Em geral, a mulher, ontem apresentei, quase 90% se pergunta na delegacia ou os juízes, se não perguntam, toleram. Se houve, e ontem eu citava uma coisa horrorosa, perversa, cruel, de perguntar, você fez por merecer? Qual foi seu comportamento? Como é que era antes a sua vida? Como se a circunstância de ser mulher ou de ter uma vida sexual antes, ou em que condições, fosse desqualificadora para o crime, especificamente ali contra a dignidade sexual de estupro, e com isso haja um alto índice de mulheres que sequer, de pessoas estupradas que sequer querem comparecer ao Estado, que é obrigado a investigar, a processar e, quando for o caso, a condenar, porque a mulher se sente outra vez vítima e, com isso, é o Estado criminalizando o que é a escolha de vida de cada mãe. E nesses 20 anos de atuação como ministra do Supremo Tribunal Federal, assim como em toda a trajetória jurídica, Carmen Lúcia sempre reiterou que tem consciência plena do seu dever enquanto juíza. O Brasil tem juízes, tem tribunais, tem juízes que têm a coragem necessária para cumprir suas obrigações constitucionais, que é exatamente de julgar e não se deixar vergar por nenhum tipo de ameaça ou coação que se imponha ou que surja em relação a eles. Estudantes da Universidade de Brasília visitaram sede do Tribunal Superior Eleitoral, onde puderam conhecer o funcionamento da corte. Antes da visita ao Tribunal Superior Eleitoral, muitos desses estudantes conheciam a Justiça Eleitoral apenas pelos livros e pelas notícias. Nessa semana, a teoria deu lugar à prática. 23 alunos dos cursos de Relações Internacionais, Ciências Sociais, Direito e Ciência Política participaram de uma visita institucional ao TSE para conhecer de perto o funcionamento da Corte e o papel desempenhado na democracia brasileira. Além de percorrerem diferentes espaços do tribunal,
os universitários visitaram o Museu do Voto, onde conheceram a evolução do processo eleitoral brasileiro, a história das eleições no país e as transformações da justiça eleitoral ao longo das décadas. Eu não conhecia o TSE ainda, claro que a gente sabe da importância, né, principalmente nesse curso, mas foi muito interessante conhecer, principalmente porque a gente entende cada vez mais a importância das urnas, do nosso processo eleitoral, que no Brasil é tão bem feito, né? E conhecer o TSE dá essa perspectiva muito mais completa disso tudo. Com toda a evolução que teve no voto feminino, foi muito importante entender a história disso, ver as primeiras mulheres que votaram, ver toda a evolução disso foi muito importante. Então, foi muito bacana mesmo. Para os alunos, a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral também ajuda a aproximar a sociedade das instituições públicas. Então, vim conhecer uma instituição que, ao longo de toda a sua história, representou o princípio de justiça eleitoral, com eleições seguras, eleições transparentes. É muito legal, é muito emocionante, é muito importante. A visita faz parte das ações de aproximação do tribunal com a comunidade acadêmica, promovendo conhecimento sobre a história, as atribuições e a atuação da Justiça Eleitoral junto aos futuros profissionais de diferentes áreas. Polícia Civil do Paraná prendeu 2 homens em flagrante e interceptou um carregamento de quase meia tonelada de drogas e armas de grosso calibre. Investigação da Bahia investiga grupo suspeito de tráfico, homicídios e comércio ilegal de armas. E Polícia Federal, FUNAI e IBAMA participam de operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Caiapó, no sul do Pará. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus cumpriu 29 mandados judiciais contra integrantes de uma organização criminosa com atuação em Maraú e municípios vizinhos no sul da Bahia. A operação faz parte das ações integradas de enfrentamento à criminalidade violenta na região de Maraú, especialmente aos crimes de tráfico de drogas, homicídios e circulação ilegal de armas de fogo. Uma ação na região metropolitana de Curitiba prendeu 2 homens em flagrante após denúncias anônimas de tráfico de drogas. No local, os agentes identificaram um caminhão com mais de 100 quilos de crack, 35 quilos de cocaína, um fuzil AR-15, 9 pistolas e cerca de 15 peças desmontadas de fuzil. O motorista foi detido com 300 tabletes de cocaína. As apreensões estão avaliadas em mais de 22 milhões de reais. Uma operação nos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Banaque desarticulou estruturas usadas na exploração ilegal de recursos minerais e interrompeu atividades que causam danos ambientais e afetam povos indígenas. Durante a ação foram inutilizadas 32 escavadeiras hidráulicas, além de 23 motores, entre outras coisas. Também foram inutilizados cerca de 10 mil litros de combustível. Tribunal Regional Eleitoral em Oiapoque, no Amapá, promoveu ação itinerante nas aldeias Manga e Espírito Santo. Chegar a alguma comunidade indígena do extremo norte do país exige enfrentar longos trechos de estrada e navegar por rios da Amazônia. Mas nem a distância impede que a Justiça Eleitoral garanta o acesso à cidadania. No município de Oiapoque, no Amapá, o Tribunal Regional Eleitoral iniciou uma ação itinerante nas comunidades Manga e Espírito Santo. Durante 5 dias, moradores receberam atendimento eleitoral e orientação sobre as eleições gerais de 2026. Além dos serviços, a iniciativa também promoveu educação para a cidadania. A comunidade indígena conheceu de perto o funcionamento da tecnologia da urna eletrônica. Oiapoque concentra a maior população indígena do Amapá. Segundo o censo de 2022, mais de 8 mil indígenas vivem no município, distribuídos em mais de 50 comunidades de diferentes etnias. E amanhã começa a segunda parte da Itinerância Cidadania. Representantes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TST participam do mutirão na aldeia Espírito Santo, no Oiapoque. As equipes vão se deslocar 26 quilômetros de barco, cerca de 40 minutos. Essa é a única forma de acessar a aldeia Espírito Santo, no município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá.
Serão oferecidos aos indígenas da comunidade e de outras aldeias próximas serviços públicos que vão desde a emissão de documentos, concessão de benefícios sociais, passando por soluções de questões trabalhistas, até capacitações e serviços de saúde. Os atendimentos vão das 8 da manhã às 6 da tarde. A expectativa é que até 2.000 pessoas sejam atendidas durante toda a itinerância. O último dia de atividades da itinerância na Escola Jorge Aparrá, na Aldeia Manga, foi intenso, com filas que dobraram a esquina. E muitos vieram colocar um ponto final em impasses trabalhistas. 28 audiências judiciais com a participação de indígenas estavam previstas. Temos aqui pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, questões de baixa na CTPS, baixas no CNIS, verbas rescisórias, férias que não foram usufruídas e, portanto, aí o pedido de indenização. O professor Romildo dos Santos viajou 6 horas de barco para participar de uma audiência em que conseguiu receber verbas rescisórias. Olha, eu vou sair daqui muito satisfeito, né? Porque a Justiça do Trabalho vai até as pessoas. Né? Assim como no primeiro dia, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, acompanhou de perto os trabalhos junto com o coordenador da itinerância, juiz auxiliar da presidência do CSJT, Otávio Ferreira. O sistema de justiça mineiro também saiu dos gabinetes e foi até as aldeias. O Comitê Juspovos visitou as comunidades Krenak e Pataxó, no Vale do Rio Doce. O repórter Kailan Lima acompanhou essa imersão histórica. Os representantes do Comitê Interinstitucional Juspovos deixaram os gabinetes para percorrer territórios sagrados. O destino, a aldeia Pataxó, Jeru-Tucunã e a comunidade indígena Krenak, no Vale do Rio Doce. A visita tem como objetivo estabelecer o diálogo entre as lideranças indígenas e os representantes da justiça. E esse diálogo, principalmente essa oitiva, onde eles falam dos problemas deles e pedem soluções, isso é muito produtivo. E é aqui, em território indígena, que o Comitê Juspovos se faz presente e vem escutar as principais demandas dos povos originários. E nós queremos que nossas autoridades, os embargadores, olhem para a nossa causa, que apoiem a nossa luta para esse trabalho ser inconcluso. Quando nós chegamos aqui, esse parque era todo devassado, uma criação de búfalo total. E hoje vocês veem a recuperação de 2010 até agora. Essa presença de nós no Parque do Rio Corrente foi a maravilha, que a gente está reflorestando, os animais estão voltando. Seguindo para a comunidade Krenak, a realidade também é de luta. São quase 600 pessoas divididas em 9 aldeias, que convivem com violações históricas e ameaças ao território. A gente entende que a justiça está com um olhar entendendo que está acontecendo muita violação nos territórios indígenas. O que a gente está fazendo é uma obrigação, porque a Constituição diz nós temos que dar acesso à justiça a todos e a todas. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, se unir para poder levar a justiça aos povos originários. Hoje tem Jogo do Brasil da Copa do Mundo. A seleção brasileira vai enfrentar o Haiti. A partida está marcada para 9h30 da noite. Você já tem um palpite de placar? Agora, antes disso, aqui na TV Justiça, entra em campo o segundo episódio da série especial em que vamos mostrar como o Superior Tribunal de Justiça julga disputas que extrapolam as 4 linhas do esporte mais popular do país. Você vai ver que a segurança do torcedor não se limita ao estádio, mas também envolve o entorno, a chegada, a saída e a organização do evento. Pare a pipoca que a bola vai rolar. Tem mais do profeta. A experiência do torcedor vai além do jogo, tem toda uma preparação. Escolher a camisa certa, sentar no mesmo lugar no sofá para não dar azar e reservar um tempo para assistir a partida ou ir ao estádio. Se nós, fanáticos por futebol, nos preparamos, os responsáveis por grandes eventos esportivos também precisam fazer a parte deles. A segurança do torcedor não envolve apenas o estádio, mas também o entorno, a chegada, a saída e a organização do evento. Quem disse isso foi o STJ. Em 2 casos julgados pela terceira turma, torcedores relataram agressões e danos ao patrimônio nas proximidades dos estádios. Para os ministros, a segurança do evento não termina aqui, no portão da arena.
Se um time mandante não adota medidas para evitar tumultos nos arredores, pode responder pelos danos de forma solidária, ou seja, em conjunto e no mesmo nível que a entidade organizadora da competição. Ou seja, a prevenção começa antes da bola rolar, para evitar que cenas como essa aconteçam. O Ministério Público ele tem como lema a preservação não só do esporte, mas principalmente a preservação da vida e a preservação da integridade física dos torcedores, dos atletas, das pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com esse espetáculo. O futebol brasileiro vai registrar imagens de selvageria, de pancadaria. Não é possível. Que fique de alerta até para os torcedores. Há uns anos atrás, ele sabia que no meio da multidão ele ia atacar um objeto, ele ia bater numa pessoa, ele ia xingar uma pessoa, ele ia fazer alguma coisa e que ninguém iria perceber porque ele estaria lá inserido nesse anonimato e seria impossível a individualização da conduta. Hoje, com as câmeras que existem nos estádios, nas arenas, a tecnologia dessas câmeras nos permite esta identificação. Então, esse anonimato é quase impossível. Mas a segurança no futebol não envolve apenas a integridade de quem está na arquibancada. Também passa pela integridade do próprio jogo. Porque se de um lado a violência pode transformar a ida ao estádio em risco, de outro, a manipulação de resultados pode colocar em dúvida aquilo que faz o futebol ser futebol, a incerteza do que vai acontecer em campo. Um caso recente chegou ao STJ envolvendo justamente essa discussão. O ministro Joel Ilan Paciornik manteve na Justiça do Distrito Federal o processo em que o jogador Bruno Henrique do Flamengo se tornou réu por suposta fraude em apostas esportivas. De acordo com a acusação, durante um jogo Flamengo e Santos no Brasileirão 2023, o atacante teria praticado atos deliberados com o propósito de ser punido com cartão amarelo para obter ganhos em sites de aposta. A defesa queria levar o caso para a Justiça Federal e anular os atos do processo. Mas no STJ, o pedido não foi acolhido e a ação continuou na Justiça do DF. A Lei Geral do Esporte prevê como crime fraudar o resultado de competição esportiva ou evento associado a ela por qualquer meio ou contribuir com a ação fraudulenta. A pena pode chegar a 6 anos de reclusão, além de multa. A legislação posta atualmente, ela prevê que essas empresas, que estão agora regulamentadas e que apresentaram sua documentação perante a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, elas têm por dever legal de sempre informar o próprio Ministério da Fazenda, o Ministério Público e o Poder Judiciário daquilo que ela identificar de indício de prática de crime. Apostas esportivas são uma atividade legalizada no Brasil. Mas quando se perde o controle, a diversão dá lugar ao vício, que pode trazer prejuízos para a vida pessoal, familiar e financeira. Até por isso, foi lançada pelo Ministério da Fazenda em 2025 uma plataforma para quem tem vício em jogos se auto-impedir de acessar casas de apostas autorizadas. Precisa de ajuda ou conhece alguém que precise? O link está no QR Code aqui na tela ou, se você está assistindo pelo celular, vai na descrição deste vídeo. Outro problema é quando alguém tenta interferir no jogo para transformar informação privilegiada em ganho financeiro. Aí é hora de fechar o cerco. Tem que marcar cerrado, porque senão tudo aquilo que se construiu ao longo dos tempos, vai mudar drasticamente, Fica mecanizado, as pessoas vão perder ali o desejo, o interesse talvez, Talvez vão ficar sempre com aquela suspeita de que tem algo por trás, Da segurança do torcedor à regularidade das apostas, o futebol mostra que o espetáculo não se resume aos 90 minutos. Ele movimenta a paixão, vende camisa, álbum, patrocínio, transmissão, marca e até a imagem de quem está torcendo. Mas isso só vamos ver na grande final desse especial. Aguarde! Te espero lá!
E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor no inquérito policial que apura o caso de uma arma de fogo em nome dele, que foi apreendida esta semana pela Polícia Militar do DF. Uma pistola calibre 9mm, registrada em nome de Bolsonaro, foi encontrada em um veículo oficial durante uma abordagem policial. O motorista afirmou que a arma pertencia ao ex-presidente e que havia sido retirada para reparo. O depoimento será na próxima terça-feira, 23 de junho, às 3 da tarde, na casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanizada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana.